Mais um Fale Mais Sobre Isso, mais um programa para discutirmos tudo que tem a ver com o ser humano. O ser humano e especialmente comportamento. E hoje vamos falar sobre felicidade. Você se julga uma pessoa feliz? Você é feliz? Quem está aqui conosco, mais uma vez, é Oliveira Miranda, que é palestrante, que é professor, que é life coach, estudioso, né, do Enneagrama. Semana passada esteve conosco falando sobre educação patriarcal, a nossa sociedade, né? E hoje vem falar sobre isso. Você se considera feliz, Oliveira? Como é que é essa questão na sua vida? O que você tem a nos dizer sobre isso? Ok, muito obrigado pela oportunidade. Mais um programa falando sobre o Enneagrama, que é o estudo da personalidade humana, os 9 padrões de comportamento humano. Bom, eu me considero sim uma pessoa muito feliz. Mas por que eu me considero muito feliz? Porque aos poucos eu tenho compreendido que a felicidade não está exatamente em você conquistar as suas metas, você chegar aonde você quer, de repente você, eu quero chegar, eu quero passar no vestibular para eu poder ser feliz, eu quero ganhar na loteria para eu poder ser feliz, eu quero ter o relacionamento dos meus sonhos. Eu acredito plenamente que a felicidade começa no primeiro passo, naquele passo inicial para onde você quer, aonde você realmente quer chegar. É sentir essa alegria do primeiro passo. É saber que você está realmente indo naquela direção. Porque a vida pode conduzir para um caminho muito diferente. As coisas não necessariamente vão chegar naquele ponto exato. De repente é outro ponto, é outro caminho, é outra chegada. Então acho que eu comecei a perceber que é dando um primeiro passo, como estar aqui conversando com você, tomar um café com um amigo, estar na companhia dos meus parentes, da minha esposa, dando aula na presença dos meus alunos, sentindo aquele momento presente, que esse estado de felicidade surge. Eu acho muito importante a gente aprofundar, como você está fazendo, essa questão aí da felicidade, e é necessário ter muita responsabilidade ao falarmos sobre isso, porque a gente vê aí na sociedade, nós assistimos a programas, nós lemos entrevistas, existe uma cultura da felicidade, existe uma ditadura da felicidade, né? Existe um fetiche da felicidade. Exatamente. E às vezes as pessoas começam a ficar angustiadas, tipo, mas eu não sou feliz então? Porque a imagem que é passada de felicidade é aquela alegria constante, uma alegria que nunca é diminuída, uma alegria, enfim, uma série de elementos que as pessoas começam a se perguntar, bom, primeiro, o que é felicidade? Eu não sou feliz, sou feliz, e algumas pessoas que são felizes e nem sabiam, passam a se achar não felizes. Exatamente. Eu acho isso muito sério. Depende desse referencial que você falou muito bem. A palavra felicidade vem do latim, felix, que significa a árvore abundante, a árvore que dá frutos. Então, você consegue experimentar a felicidade a partir do momento que você se torna também uma pessoa abundante. E essa abundância interna está proporcional ao grau de conhecimento que você tem sobre si mesmo. Então, o ser humano precisa compreender o que é felicidade a partir do momento que ele passa a compreender o que é o ser humano. E como que nós podemos experimentar esses instantes luminosos na sua vida. Porque às vezes, quando a pessoa conhece a si mesma, ela vai saber dentro de si e tendo a ela como referencial do que é ser feliz. Exato. Porque às vezes o que te faz feliz não tem nada a ver para mim. E você tocou num ponto fantástico, eu quero recorrer ao Enneagrama, mais especificamente a quem codificou essa mensagem do Enneagrama na região da antiga Babilônia, ali nos desertos do norte do Afeganistão, que é Gurdjieff, que foi um pensador armênio-russo do início do século XX, e que percebeu que a máquina humana é basicamente composta por 4 aspectos fundamentais. E me permitir ter uma imagem que o telespectador vai poder perceber, que é de uma carruagem, a carruagem de Gurdjieff, que eu costumo chamar, para explicar a felicidade. A gente pode perceber essa carruagem composta nós temos os cavalos, nós temos a própria carruagem, você tem o cocheiro que está ali comandando as rédeas e você tem dentro da carruagem o amo, que é o dono da carruagem. Bom, primeiro vamos falar da carruagem. A carruagem, num primeiro momento, representaria o nosso corpo físico. Essa aparelhagem, esse aspecto mecânico. Então, tem pessoas que experimentam a felicidade no nível do corpo. Estamos falando de sociedades inteiras devastadas pela fome. Às vezes, ter um prato de comida já é experimentar esse estado de felicidade.
Mas acredito que a alimentação, cuidar do corpo, cuidar da saúde apenas, fica capenga, fica uma espécie de banco em que falta uma das suas pernas, ele vai ficar manco. Então aí você tem um outro aspecto, um segundo elemento, que seriam os cavalos. Os cavalos representariam as nossas emoções, o nosso coração, é aquilo que nos movimenta, aquilo que nos impulsiona. Se fosse um carro, seria o motor desse carro. Então tem pessoas que experimentam uma sensação de felicidade no nível dos sentimentos, das emoções. Todos nós precisamos de afeto, todos nós precisamos de amor. Há uma necessidade humana de experimentar esse afeto. Mas também cuidar do corpo e apenas do coração, do sentimento, ser amado, não é também garantia para que encontremos essa tão extraordinária felicidade. Ainda tem mais dois elementos aí interessantes para a gente poder falar, que seriam, no caso, o cocheiro e o amo dentro da carruagem, que aí fecha essa chave poderosíssima para a gente poder perceber, a partir do pensamento de Gurdjieff, do Enneagrama, o que seria realmente essa felicidade. Eu acho válido, muito válido, você mostrar esses vários elementos, porque, repito, nós não podemos generalizar, né? Tipo, a felicidade como uma condição abstrata. Exatamente. E que sirva de forma geral, genérica a todos. Exato. Não, por exemplo, as pessoas mais simples se realizam na simplicidade. Exato. Né? E como você disse, que talvez o fato de ser amado não é o suficiente. Não é o suficiente. Porque às vezes a pessoa é amada, mas não se sente realizada, né, num sentido de vida. Eu acho que vale considerarmos que a felicidade é um referencial. Referencial, mas que cada ser humano tem que saber desenvolver o que a faz se sentir feliz. Exatamente. Né? O que você acha disso? Não, sem dúvida. E nesse mesmo caminho, se nós olharmos os outros componentes que compõem essa carruagem toda, a gente vai perceber o cocheiro, que é o que está ali domando os cavalos, que representaria a nossa parte mental, o que nos direciona, aquilo que ilumina o nosso caminho, que seria a nossa mente racional. Então, uma pessoa pode ter um tipo de iluminação, outra. Exatamente. Não é necessariamente também igual. Exatamente. Nós temos sede por conhecimento. Então tem pessoas que se realizam no campo da felicidade apenas no aspecto racional. Eu dominar instrumentos, conhecer as coisas, isso pode me trazer felicidade. Saber um conteúdo completo, dominar matemática, física, português, etc., etc., pode me trazer felicidade. Não necessariamente. Então, ficar somente no nível felicidade no corpo apenas, ou nos sentimentos e no campo do intelecto, a coisa também não fica completa. E aí falta um quarto componente, que é exatamente o amo que está dentro dessa carruagem, que pode nos ajudar a compreender exatamente o que seria esse estado de felicidade de uma forma mais coerente. E voltando à nossa alegoria, a metáfora da carruagem nessa direção, ao esquema de Gurdjieff, então, há pessoas que experimentam esse estado de felicidade no corpo físico, que seria, no caso aqui, a própria carruagem, o aspecto físico. Como a gente estava conversando agora há pouco, em comprar as coisas, em cuidar do corpo, cirurgias plásticas para todo lado, né? Aquela recauchutagem absurdamente caríssima que a sociedade tem supervalorizado. Então, o corpo físico. Há também pessoas que experimentam essa felicidade no nível do afeto. Eu preciso ser amado, eu preciso que as pessoas gostem de mim. É claro que todos nós precisamos, evidentemente. Um coração aquecido, reaquecido de experiências amorosas é, sem dúvida nenhuma, fundamental. E há também as pessoas que acreditam que a felicidade ela vai se estabelecer num nível mais intelectual, a partir de uma leitura, a partir do conhecimento, do saber. Mas o que a gente percebe? Quando nós direcionamos a energia apenas para um desses pontos, há algo que falta. E aí nós vamos, estávamos comentando no bloco anterior, o amo dentro da carruagem, que representa a nossa essência, que é o dono da carruagem, o que comanda. Algumas tradições vão chamar isso de espírito, outras vão chamar a nossa kundalini, enfim, a nossa essência, o nosso eu verdadeiro. Então, a felicidade na visão do Enneagrama é exatamente essa capacidade que todos nós podemos ter, mas é difícil, mas não é desafiador, de integrar esses três grandes centros que todos nós temos. Respeitarmos o nosso corpo, experimentarmos a felicidade no corpo, no sentimento e no nosso intelecto, no nosso racional. Quando integramos esses três aspectos,
é como se despertasse dentro de nós uma consciência superior. E aí nós experimentamos um estado maior de paz interior, de equilíbrio interno, que é o que nós chamamos de felicidade. Eu não acredito muito que há a tal felicidade, mas momentos de paz, de equilíbrio, em que você se satisfaz no corpo, no sentimento, no intelecto, e aí essa calma, esse momento de tranquilidade, no momento presente em que nós vivemos, que é um outro aspecto fundamental, eu acredito que isso seja uma das peças fundamentais para se discutir sobre felicidade hoje em dia. E aí você está fazendo a concretização, né, do que é a felicidade, porque nós vivemos falando sobre felicidade a um nível abstrato. Exato. Né? A um nível da palavra, felicidade. E as pessoas vão tendo ideias distorcidas e muitas vezes em função dos próprios meios de comunicação de massa, da exploração fetichizada, do consumo, achando que felicidade é algo extraordinário. Sim. E quando você está relacionando aí, felicidade é a paz interior, a realização pessoal, mas que liga, passa pelo corpo, passa pelo intelecto, passa pelos sentimentos. Léo, e voltando a Gurdjieff nas suas caminhadas no Oriente Médio e também pelo Ocidente, principalmente ali nas regiões mais selvagens e desconhecidas do norte do Afeganistão, ele percebeu que havia aquelas pessoas, os chamados faquires, que experimentavam, buscavam felicidade dominando o corpo, naquelas autoflagelações, ficavam dias, semanas dormindo sobre camas de pregos, ficavam controlando o corpo. E também ele percebeu os monges que buscavam na reclusão, no claustro, experimentar o controle das emoções, dos sentimentos. E os yogis, que buscavam a iluminação espiritual a partir da meditação, do controle da mente. O que ele sentiu? Que cada um deles, importantíssimo, fundamental, louvável, temos que respeitar. Mas faltava algo. E ele percebeu que o quarto elemento, que na carruagem do Gurdjieff seria o amo, está exatamente onde? No nosso cotidiano. Não nessas coisas sacrificantes do corpo ou na clausura, na tentativa de controlarmos o coração, que é indomável, não é à toa que o cavalo representa as emoções, que é difícil domar. A felicidade está no nosso dia a dia. Fazer as coisas mais absolutamente simples, mas de forma consciente. Nós precisamos estar acordados, atentos a esses sentimentos, a esses impulsos emocionais, aos nossos pensamentos e, principalmente, estarmos atentos também ao nosso corpo, às reclamações, aos gritos do nosso corpo que pede o cuidado, o carinho, que pede também que cuidemos e olhemos para ele. Então, quando integramos esses elementos no cotidiano, nas coisas mais simples, aí parece que gozamos, experimentamos, sentimos, usufruímos da felicidade. E ela vem de uma forma natural e espontânea. Exato. Não é super valorizada e nem fetichizada, como eu estou colocando. Perfeito. Porque tem um elemento aí que você está usando, uma palavra que você está usando, que eu acho muito interessante, importante nós retomarmos, que é a questão da consciência. Porque você está falando em dia a dia, cotidiano. E o que acontece no dia a dia dessa sociedade extremamente coisificada, em que vivemos? As pessoas vivendo mecanicamente, roboticamente, por força dos imperativos mercadológicos, profissionais, por força da obrigatoriedade do trabalho, da busca do salário, de pagar as contas no final do mês. As pessoas são todos robozinhos. Robozinhos ligados na tomada, repetindo gestos automáticos nos quais ela não tem consciência. As pessoas não se veem dentro de processos, não se veem dentro dos processos dos quais estão participando. E aí se tornam reféns de regras ou de imperativos que não são os dela. Como é que vai ser feliz assim? É complicado. E eu quero fazer uma pergunta para o telespectador, para você. O que faz com que você todos os dias saia da sua cama? O que move a sua vida? O que eu estou pensando e dizendo que na nossa sociedade, o que eu estou chamando de mecanicismo, de automatismo, de correr atrás, de cumprir tabela de serviço, receber salário, produzir. As pessoas não são automotivadas, elas estão sob o controle de determinações externas. Léo, o que eu vou falar agora é chocante, é bastante sério, mas eu estou profundamente convencido disso, pesquisas científicas têm mostrado isso.
é de uma forma claríssima. Não sei se vocês estão preparados para ouvir, mas 97% dos nossos pensamentos, dos nossos sentimentos, das nossas emoções, das nossas atitudes, 97% estão no nível muito mais inconsciente. O que significa que temos apenas 3% de consciência no nosso cotidiano. Então, se estamos praticamente em sono profundo, como Gurdjieff falava muito bem, dormindo, sem consciência, é como se a vida acontecesse. Não somos sujeitos, protagonistas da nossa própria experiência, da nossa própria existência. Então, como ser feliz? Diante desse... É como se nós fôssemos reféns dessa espetacularização da mídia, do fetiche da mercadoria. Eu só me sinto feliz se eu comprar o meu telefone de última geração. Eu só sou feliz se eu passar no vestibular. Eu só serei feliz se eu encontrar uma pessoa na minha vida. Espera lá. Quando eu acordo, quando eu tomo consciência de mim, eu percebo que o simples fato de respirar, o simples fato de estar nesse momento, não importa qual seja, já é um motivo suficiente para eu poder me sentir satisfeito, pleno. E isso é incrível quando a gente acorda e toma consciência como experimentamos uma sensação de paz. E de paz e de gratidão. Exatamente. De gratidão por termos despertado e podermos estar no controle de nós mesmos. Ou seja, estarmos dentro da carruagem e sermos amos de nós mesmos. E não escravos ou cocheiros de outros. Mas no próximo bloco a gente volta falando mais sobre isso, porque é um dado muito legal. 97% de inconsciência, 3% de consciência, e desses 3% de consciência... Mecanicismo, robotização, exatamente, repetição de fetiches. A gente entendeu que felicidade não é uma coisa assim abstrata e a sociedade tem fetichizado a questão, né, da felicidade, tornando até impossível a pessoa ser feliz. Mas você fez uma colocação legal de que ser feliz pressupõe se autoconhecer. Porque se você não se conhece, como é que você vai saber o que te deixa feliz ou não? E ainda você linkou felicidade à paz interior, à autorrealização, né? E o que tem sido cada vez mais difícil nessa sociedade da mercadoria, da coisificação do consumo irresponsável, né? Exato. Sempre que eu falo sobre felicidade, as pessoas costumam perguntar, então qual é o segredo da felicidade? Quais são as metas para chegar à felicidade? Eu não sei se existem metas, porque a felicidade é uma coisa que você precisa experimentar, passa por uma experiência muito íntima, muito pessoal. É difícil, exatamente, é difícil você dar segredos, receitas. Mas existem alguns caminhos que você pode chegar à autoconsciência, ao despertar interior e sentir esses momentos luminosos de paz interior, que a sociedade chama de felicidade. E eu acredito que um primeiro caminho é você querer, desejar profundamente se autoconhecer. Se nós estamos nesse mecanismo robótico repetitivo, nesse mecanismo mecânico, dominado por leis, aí poderemos em um outro momento falar mais sobre isso, o Enneagrama mostra esses processos mecânicos. Imperativos externos que não são do próprio sujeito. Exatamente. Existe a lei da gravidade, existem a lei de ação e reação, de conservação, e também existem leis que comandam o nosso comportamento. E o Enneagrama descreve, esse mapa que descreve esses comportamentos. Então acho que a primeira coisa é o desejo interno, de querer realmente mudar, de querer fazer algo diferente, sair desse estado repetitivo. Uma segunda coisa fundamental é procurar conhecer o funcionamento da mente humana, de si mesmo, por meio de cursos, por meio de estudos sobre o autoconhecimento. O Enneagrama é uma ferramenta fantástica, acredito que uma das mais poderosas da atualidade no autodiagnóstico da personalidade humana. Então, o desejo intenso, decisivo, o autoconhecimento, estudar esse mecanismo. E um outro fator que é fundamental, extremamente importante, é você perceber que existem alguns motores internos. Algumas coisas que são internas, como talentos, habilidades, que é a nossa missão de vida. Descobrir exatamente aquilo que eu vim fazer aqui. Qual que é o meu grande talento, a minha grande habilidade, esses motores que podem me impulsionar. E a nossa missão de vida passa, num primeiro momento, em descobrir quais são os meus talentos, a minha habilidade, e ter coragem de assumir isso. E caminhar, né? Ter a coragem de caminhar, dar o primeiro passo, exato, rumo a quê? Não é rumo à felicidade, não. É rumo a si mesmo. Exato. Conhecer-se a si mesmo, transformar-se em quem tu és, conforme nós dissemos no programa anterior. Porque as pessoas colocam a felicidade como algo fora, algo a ser alcançado.
Quando, na verdade, se nós nos voltarmos para nós mesmos, descobrindo nossos talentos e fazendo algumas perguntas, né, Oliveira? Eu quero isso? Tudo isso que está nas minhas costas, todos esses pesos que eu joguei sobre as minhas costas, essas cruzes dos outros que eu estou carregando, né? Realizar a vida dos outros por meio do meu próprio sacrifício, né? Não ter coragem de romper com processos mecânicos. Como é que a pessoa vai caminhar rumo a si mesma e procurar ser feliz, ou seja, ter paz interior, ter coerência, congruência? Não vai ser possível. No desenvolvimento do ser humano, principalmente do 0 aos 3 anos, nós percebemos que um dos nossos instintos é ferido mais do que o outro. Então, o primeiro instinto, quando ele é muito conservacional, o bebê se sente ameaçado, por exemplo, e percebe que a estrutura familiar está ruindo, ele pode se tornar uma pessoa mais conservadora e buscar o dinheiro como fonte da felicidade. Exemplo, apenas a vida profissional. Se ele percebe que faltou o social, o estar junto, às vezes faltou a presença da mãe ou de um familiar, ele se sentiu rejeitado, então ele pode buscar no estar com os outros, fazer o que os outros querem, a felicidade. E por último, tem a ver também com do 0 aos 3 anos, aquela criança que percebeu que os seus desejos não são atendidos. Né? Quer dizer, eu não consigo, desde pequeno, nada do que eu faço, do meu querer e minha vontade é atendida pelos adultos. Então ela se torna muito mais sexual. Sexual no sentido de fazer aquilo que eu quero. Aí eu não me preocupo com as finanças, com o trabalho e nem estar com os outros. Então a ideia é equilibrar esses 3 grandes também centros, além daqueles que a gente acabou de pontuar. É você não fazer apenas o que os outros querem. Não buscar apenas o dinheiro ou a realização profissional, ou não fazer apenas aquilo que eu quero. Eu também preciso me colocar no lugar do outro. Então, equilibrar, a palavra-chave é essa, é o equilíbrio. É harmonizar esses centros da nossa vida. É fazermos aquilo que temos prazer, o que queremos, mas também nos colocando no lugar dos outros, percebendo também o outro nessa relação que a criança percebe e a mãe se relaciona com o mundo e sai apenas do seu umbigo, do seu centro, e também buscando a segurança, a estabilidade, também preocupado com a estrutura, preocupado também com a vida profissional. Olha que lindo que seria se nós... E é possível isso, equilibrar. Sim, e eu penso que existe um denominador comum, repetimos, que é a questão do autoconhecimento. Exato. Nesse sentido, não tem como buscar equilíbrio, autoequilíbrio, não tem como buscar a felicidade, não tem como buscar paz interior, não tem como compreender o outro se você não compreende a si mesmo, não tem como você saber se posicionar na sociedade, nas relações familiares, nas relações profissionais, se você não conhece a si mesmo o suficiente, não sabe o que você deseja, o que não deseja, o que é desejo artificial, que a cultura, que a mídia, que o sistema impôs ao seu ego, ao seu ser desejante, enfim. Se você não se conhece, realmente fica tudo muito difícil. Por isso que eu indico, com tranquilidade, procurar um profissional, como, por exemplo, o Oliveira, que pode te ajudar nessa caminhada. Exato. Como estudioso do Enneagrama, como life coach, né? E você falou do programa anterior sobre a sua página, o QI-do-sucesso.com.br, né? QI de quociente de inteligência, QI do sucesso. Que é uma forma das pessoas darem um passo nesse sentido. Ou procurar um profissional da saúde mental, como um psicólogo, por exemplo, né? E iniciar esse processo de viagem interior. É fantástico isso, Léo. E, assim, agradecer essa oportunidade ao seu programa, que cada vez mais, a gente estava comentando agora há pouco, o alto nível das discussões, o padrão das discussões é realmente incrível. Agradecer esse espaço e dizer ao telespectador, por fim, a frase que Gurdjieff, esse grande sábio, que eu diria que é um dos maiores profetas da atualidade, do nosso tempo, que diz que a vida só é possível em termos de felicidade quando eu sou. Né? Então eu preciso ser, e para isso eu preciso me conhecer. É isso aí. Porque é tão difícil as pessoas se conhecerem, buscarem um autoconhecimento. A vida se realiza muito mais internamente do que na vida externa. É aqui dentro que eu consigo encontrar esse caminho da felicidade. Ela não existe fora, nós somos, na verdade, o grande diferencial de nós mesmos. Né? Perfeito. Oliveira, obrigado. Eu que agradeço. Próxima vez vamos falar mais ainda sobre Enneagrama e outros temas. Muito obrigado mesmo. Também agradeço a sua audiência. Gostou do programa? Compartilhe-o. Vai lá no Facebook, entra no site do canal da gente. É possível você ajudar as pessoas a entrar em contato com esse conteúdo.
Quero também agradecer ao nosso parceiro, ao Center Dr. Manuel Crozara, onde você pode encontrar geriatra, você pode encontrar psiquiatra, você pode encontrar dermatologista, endocrinologista, você pode encontrar psicólogos também. Aqui você sempre será muito bem tratado. Até a próxima semana com mais um Fale Mais sobre isso.